Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Isso. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos fazer essa leitura. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Aqueles que ainda não encontraram, os irmãos ajudem. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda tem gente da misericórdia, né? E diz assim, isso, tá achando ali, vamos lá. Isso, achou? Isso, todo mundo juntinho. Depois que vocês acharem, vou dar uma dica, não perca. Tá bom? Amém. Depois que você acharem, não perca. Por favor, marque aí, bota o dedão, bota um pedaço de papel, porque nós vamos continuar lendo. Então ninguém fecha a Bíblia, né? Vamos lá? E diz assim a palavra do Senhor: finalmente, ou no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tornando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diante dessa palavra, meus irmãos, e aí eu quero primeiramente me reportar, principalmente a essas lindas visitas aqui hoje. Esse texto em especial, nós já estamos falando já há algumas semanas, diante de um tema único, que já estamos falando há muitos meses. E é diante de uma pergunta. Então, como eu quero que todos estejam bem situados naquilo que o Senhor vai nos entregar e entregar a você nesta hora, então eu quero que você entenda o porquê desta palavra. O porquê que hoje o apóstolo Arilei, ele escolheu, ou está dando continuidade a Efésios 6, a partir do verso 10. Nós estamos diante de um tema, e o tema é esse: quem sou eu? Diga comigo, quem sou eu? Sou eu. Este é o tema desta palavra. E esta palavra, ela tem um intuito, ela tem um foco, um alvo a atingir. É fazer com que eu e você entendamos
Qual é o nosso verdadeiro significado? Por que existimos? Para que existimos? E por causa de quem existimos? Embora a pergunta possa parecer muito fácil, e aí não se espante porque é uma realidade, já estamos há mais de 2 anos pregando esse tema. Quem sou eu? E até agora estamos descobrindo coisas inefáveis da glória do Senhor em nossas vidas. Mas fique tranquilo que você, diante do que será dito, você vai compreender como se estivesse junto comigo há tantos meses atrás. É porque cada revelação nos mostra o nosso destino, nos mostra o nosso foco espiritual. E essa é uma pergunta que muitos de nós, na nossa inocência ou na nossa simplicidade, nós achamos que podemos respondê-la, quando na verdade nós somos surpreendidos por nós mesmos. Porque quando você se depara com o seu eu, muitas vezes ele te surpreende. Quantas vezes você já não disse a você mesmo: isso nem parece que foi eu que fiz, nem parece que foi eu que falei, né? Às vezes você conhece uma pessoa, Eduardo, e você diz: rapaz, não estou te conhecendo, cara. Hã? Mas é exatamente porque nós não nos conhecemos. Embora possa parecer algo óbvio saber quem nós somos, na verdade é muito difícil, porque nós não somos só esse rostinho bonito, amém? Nós somos uma encrenca muito grande dentro da gente. A gente é um emaranhado de dúvidas, é um emaranhado de problemas, é um emaranhado de circunstâncias e situações, que nós nos revelamos diferente a cada caso, a cada caos, a cada casa, a cada momento, a cada lugar, a cada instante, com pessoas. Em cada lugar a gente se mostra diferente. A cada momento que a nossa vida passa, a gente percebe que a gente tem atitudes diferentes, mesmo sendo as mesmas pessoas. E o que a Bíblia tenta nos propor? Por que nós, que estamos vivendo o mundo espiritual, temos a Bíblia como livro de regra, de fé e prática? Eu vou responder para você. É porque, como eu sou uma confusão dentro de mim, como eu muitas vezes sou muitas pessoas, tem dia que você não conhece a sua mulher e você não conhece seu marido. Parece que é outro cabra que está do teu lado naquele dia que não acorda, não é verdade? Tá doido, rapaz. Rapaz, minha mulher hoje acordou diferente, né, mano? Às vezes, né, Shirley? O que aconteceu com esse cara? Mas não é ele, não. Será que é ele? Aí ela chega assim pra ele: você tá bem, meu filho? Né? Você tá bem, minha filha? Tem hora que a gente parece que acorda com outra pessoa do nosso lado. E a gente estranha, por causa das mudanças que nós temos todos os dias. O nosso temperamento, ele é muito estranho, ele é muito esquisito. E como que a gente consegue tentarmos sermos a mesma pessoa todos os dias? Ou tentarmos ser alguém que seja alguém que tenha domínio sobre você mesmo? Só tem um jeito: é conhecendo a palavra. Porque é a palavra que vai dar direção, é a palavra que vai nortear. É por isso que eu uso a Bíblia, é por isso que nós vivemos a Bíblia, é por isso que a Bíblia diz que eu e você temos que meditar de dia e de noite, porque nós e os nossos pensamentos muitas vezes nos traem. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Por quê? Porque somos movidos a sentimentos, e esse é um perigo muito grande. Às vezes a nossa vida toda ela, irmãos, tem gente que a gente olha para ela e diz: meu Deus, mas essa pessoa não acerta nunca. Essa pessoa, ela tem tudo para dar certo, mas ela está sempre dando errado. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa que todo mundo gosta dela, mas parece que tem algumas coisas na vida dela que não funcionam. E muitas das vezes isso acontece porque ela não tem um norte, ou seja, ela não tem um rumo, ela não tem uma base, um porto seguro. Ela é movida pelos sentimentos que todos os dias batem em nossa porta. E nós, como filhos de Deus, eu vou falar disso já já, como amigos de Deus e como
discípulos de Deus, precisamos entender quem nós somos. E o porquê nós temos que nos basear na palavra. É porque é ela que vai acalmar a nossa tristeza e limitar a nossa alegria. Ué, apóstolo, não entendi. Acalmar a minha tristeza eu gostei. Agora, limitar a minha alegria? A Bíblia diz que é melhor estar numa casa em luto do que numa festa. O que isso quer dizer? É que quando estamos muito eufóricos, muito alegres, muito satisfeitos, naquele dia, naquele momento, você tem tudo para fazer uma bobagem. Você tem tudo para errar, porque você está muito feliz. A pessoa, quando está muito feliz, ele dá a roupa do corpo, ele abre a porta da casa dele para todo mundo, ele empresta dinheiro, é uma maravilha, ele está feliz demais. Não é assim? Você só não empresta porque não tem, mas se tivesse, não é verdade? Porque a gente está alegre. Eu tenho certeza que o Wanda é um cara tão bom, que se ele tivesse muito alegre, eu pedisse R$200, ele me emprestar. Tamanha a alegria dele. Depois ele ia ver que ele podia emprestar. Mas fica tranquilo que eu ia te pagar, tá bom? Aleluia. Fique em paz. Mas o que eu estou tentando nesta brincadeira dizer com isso? É que até a nossa alegria, embora você nunca tenha pensado assim, a minha e a sua alegria nos atrapalha. Porque a minha e a sua alegria, muitas vezes, sobressai a razão. Até a nossa alegria tem que ser controlada por Deus. A nossa festa tem que ser comedida. Porque nós não sabemos qual é o dia mau e como este dia mau virá. Você vai perceber que tem um ditado aí fora que diz o seguinte: dia de muito véspera, não é assim? Dia de muito véspera, não é, Wanda? Não é assim? Wanda conhece muito esse ditado, né? Isso aí que me ensinou foi vovô. Mas tem um jovem que aprendeu isso de uma forma muito especial. O nome dele é José. José, quem não conhece a história dele, não vou contar a história, mas José, quando ele está prestes a viver um dos momentos mais alegres e felizes da vida dele, esse momento ele está onde? Ele está na cadeia, ele está preso, ele está num momento triste, ele está num momento horrível. E aí o rei tem um sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho do jeito que o rei gostaria, do jeito que Faraó gostaria. E aí então o copeiro lembra-se de um jovem que estava preso há 2 anos, e lembra que aquele mesmo jovem revelou a ele que ele sairia da cadeia e diria que ele voltaria para o palácio do rei. E aí ele lembrou: bom, se ele revelou o meu sonho, então eu creio que ele será usado para revelar o sonho de Faraó. Eu estou indo na história de José já quase no final dela, né? Então aquele Faraó diz: então manda chamar esse menino. E esse menino vem. Então o Faraó então mostra o sonho para ele. E agora José diz para ele: olha, você terá muitos anos de fartura, mas logo em seguida virá muitos anos de escassez. E você tem que aprender a lidar com isso. E ele diz o seguinte: o que eu devo fazer? Ele diz: olha, você tem que escolher alguém inteligente. Eu não sei se ele falou dele mesmo, né? Você tem que escolher alguém inteligente. De repente, se você tivesse de terra, você tem que escolher alguém assim, inteligente, né? Não precisa ser bonito, não. Ele só precisa ser inteligente, né? Para poder organizar essa bagunça. Ele: você sabe que você tem razão? Não, eu sei, porque Deus já havia me revelado. Vai ser você, José. Eu? Você. Oh, vai ser eu. Eu não sei se ele tomou surpresa nisso, né? E aí o Faraó coloca ele como governador. E o que ele faz? Ele guarda uma parcela de tudo que eles colhiam. Ou seja, não permitiu com que a alegria da colheita se transformasse em tristeza no dia da escassez. E quando José guarda toda a colheita, e ensaca a colheita e reserva uma parte, e foi enchendo celeiros e celeiros, eles estavam muito felizes, mas José tinha uma ideia: nós não podemos comer tudo, nós não podemos gastar tudo.
Amém, Ivan? Não gasta tudo não, meu filho. Deixa aquela riqueza lá. Guarda um pouquinho. Pode entregar na mão da Shirley, que ela tem mulher que guarda dinheiro. Amém? Aleluia. Se não for, estou profetizando. Né? Você não pode dar cartão de crédito. É um perigo. É sério. É mistério. Mas o que aconteceu naquele dia? A partir daqueles anos de grande abundância, José guardou uma parte. E quando guardou, veio o tempo da escassez. E Faraó alimentou todo o seu povo e ainda alimentou as outras cidades. E foi aí que José novamente se encontra com a sua própria família. E aí todo mundo já conhece essa história. O que eu estou tentando dizer aqui hoje? Que a palavra nos ensina a viver com inteligência. É verdade. Diga comigo, inteligência é o segredo de uma vida feliz. O segredo de uma vida feliz não é você ter todas as vitórias. O segredo de uma vida feliz é você ser inteligente. E tem muita gente que está dentro da igreja e não consegue entender que o seu segredo é buscar a sabedoria do alto, para que quando chegue o dia mau, você não seja surpreendido por ele. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está tentando ensinar o povo a se proteger, a se guardar. O que nós estamos precisando aprender hoje na igreja não é saltar, pular e falar em línguas, tudo isso é um processo espiritual diante de cada um particular. Mas o que nós precisamos aprender é viver uma vida de inteligência e devoção àquele que nos dá saída no momento que estamos encurralados. Porque às vezes nós queremos a bênção, mas esquecemos que a bênção só chega para aquele que está preparado para organizar aquela bênção. Sabia que tem muita gente que Deus não pode nem abençoar? Porque se Deus abençoar, Ele vai jogar fora da mesma medida que Ele recebeu. Tem gente que não sabe lidar com a bênção. Tem gente que não sabe se comportar diante de uma grande vitória. Ele acaba se perdendo no meio da sua própria alegria. E o que a Bíblia faz? A Bíblia começa a me dar direções. O que a palavra faz? A Bíblia começa a me dar uma nova mente, uma mente inteligente, uma mente para lidar com os meus medos e também com as minhas alegrias. Porque geralmente quando estamos muito felizes, nós esquecemos que toda felicidade, ela pode ter um lado ruim. Todo lado bom, aprenda uma coisa, todo lado bom tem um lado ruim para você que não sabe. Vamos perguntar aqui para o Eduardo: Eduardo, você tem carro? Não tem carro. Se você gostasse, se você pudesse ter um carro agora, estou profetizando, vai que você vai na sua porta e aparece um carro, qual carro você gostaria? Fala o nome. Um Gol? É um cara simples, né? Humilde ele. O importante é sair da chuva, né, meu filho? Eita glória! Jamais no dia de hoje, mistério. Mas fica tranquilo que você vai para casa de doblô hoje, amém? Motorista particular, ô glória! Mas imagina o seguinte, Eduardo: Deus te dá o gol e você vai vibrar como um gol. Aleluia! Não? Vamos demais, vamos encenar aqui a vitória, amém? O gol chegou, Eduardo. Como é que você faz, Eduardo? Ô, Eduardo, assim Deus não vai te dar nada, cara. O gol chegou, Eduardo. Como é que você vai? Eita glória! Não é verdade? Você é flamenguista? Não. Você vai mudar, você muda até de time nessa hora. Mas deixa eu te contar a história triste, Eduardo. O carro é uma benção, não é uma benção? Vai ser bom, vai? É vitória, não é vitória? Mas toda vitória tem um preço a ser pago. Sabe o que vai acontecer quando você vai ganhar o carro? Você vai ter que separar todo dia dinheiro para botar combustível. Já não é muito bom. Sabe o que vai acontecer todo final do ano? Você vai ter que ter um dinheirinho separado para pagar o IPVA dele. Sabe o que vai acontecer durante todo esse ano que você pagou o IPVA? Você tem que ficar atento para não tomar multa. Sabe o que vai acontecer durante todo esse ano? Seu carro vai enguiçar, vai furar pneu, você vai ter que parar na oficina e você vai ter que manter o seu carro bem organizado, tratado, cuidado, para você não ter surpresas na estrada. Não é assim que vai acontecer? Então toda bênção, você tem que estar preparado para administrar ela. Aleluia! Às vezes as pessoas querem ganhar, mas não estão preparados para administrar a bênção que ganhou.
Quem está entendendo isso aqui? Amém. Tem muitas pessoas que pensam que é só ganhar, irmão. Melhor do que ganhar a bênção é ter capacidade para administrar o que você tem. Então deixa eu dizer uma coisa. Quem sabe o que Deus está tentando falar aqui hoje, eu nem entrei ainda na mensagem. Mas quem sabe o que Deus já está abrindo a mente. Porque eu prego é para isso, irmãos. Eu não prego para te impressionar, eu não prego para fazer você chorar à toa. Eu prego para que a sua mente seja aberta e seja cheia de Deus. Eu prego para que a inteligência do alto entre em sua vida, para que a sua vida melhore, para que a sua expectativa de vida melhore. Porque não adianta eu profetizar riqueza se nem pronto para isso você está. Então, a mensagem de Deus hoje, quem sabe está dizendo para você o seguinte: quer receber uma grande bênção? Então primeiro se prepare para receber o que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Comece a se preparar. Porque se você é um tipo de pessoa que tudo reclama, que tudo angustia a sua alma, que tudo está ruim, nada presta, eu quero dizer uma coisa: até o carro zero, Gol, que vai chegar para o Eduardo, ô glória, recebe aí, Eduardo. Amém, Eduardo? Amém. Sabe o que vai acontecer com esse carro zero na vida do Eduardo? Vai virar a maior tribulação na vida dele. A mulher vai ficar braba, porque ele vai querer mais passar pano no carro do que beijar ela. Vai ser uma tribulação. Ele vai alisar mais o carro do que a esposa. A mulher vai ficar brava, não vai dar certo. Não é verdade, irmã? É verdade. E fora outros problemas, porque muitas vezes não estamos preparados. Nós precisamos cuidar do que temos. Muitas vezes não valorizamos o que temos e queremos o que não podemos ter. O que você tem hoje, você trata bem? O que você tem hoje, você cuida bem? Se você não cuida bem do que você tem agora, será que o que você vai ganhar amanhã, você vai tratar da mesma forma? Claro que vai. Você não aprendeu. Você não aprendeu a cuidar daquilo que é pequeno, daquilo que é simples, daquilo que parece que não tem importância. E não ache que você vai cuidar mais porque você vai ganhar algo melhor, porque não vai. Porque você só faz aquilo que você aprende. E se você não aprender agora, não espere aprender quando ganhar algo maior. Isso é a maior mentira que você conta para você mesmo. É uma realidade. Porque Deus só vai prosperar, ou você só vai prosperar em Deus quando você cuida de tudo que você já tem e não do que você vai ter. Porque o que você vai ter é consequência daquilo que você valorizou hoje, para que Deus venha dar a você muito mais do que você imagina. Mas para isso a gente precisa lutar, a gente precisa aprender. E é por isso que essa pergunta me chama para essa responsabilidade. Quem sou eu? Alguém que valoriza o pouco que tenho para que no muito Deus me coloque? Alguém que está valorizando até mesmo as guerras, porque são nelas que eu encontro as respostas para as minhas vitórias? São momentos simples, palavras simples como essa, é que começam a me fazer pensar. Se eu quero ter, escolha, isso aqui é muito simples. Se eu quero ter um filho ou uma filha que me dê orgulho no dia de amanhã, o segredo é muito simples. Eu tenho que ser a pessoa que ele se orgulhe de mim. Se o meu filho não se orgulha de mim, como que eu vou querer que eu venha me orgulhar dele? Porque na verdade, os nossos filhos são reflexos e espelhos daquilo que eu fui para ele a vida inteira. Então se eu não aprendi e não dei a ele, se eu não o respeitei, ele não vai me respeitar. Se eu não ensinei respeito, ele não vai saber o que é respeitar. Ensinar respeito não é matar. Ensinar respeito é sentar e conversar. Ensinar respeito é você mostrar para ele o porquê não. A gente gosta muito de dizer não. A gente não diz o porquê não. Todo mundo merece uma resposta. Todo mundo merece um esclarecimento. E principalmente aquelas pessoinhas mais importantes da nossa vida, que são os nossos filhos, que são os seus filhos. É a vida, meu irmão. Nós estamos na vida. Eu lido com a palavra de forma real e verdadeira. A vida, ela tenta me empurrar para baixo, e a palavra,
tenta me fazer ficar de pé todos os dias. Por isso que eu preciso aprender o que a Bíblia diz para mim, para que eu não erre com quem está do meu lado e para que eu não erre dentro de mim mesmo. E isso é muito sério. E quando eu olho para essa palavra, eu estou tentando me olhar da mesma forma que o apóstolo Paulo está tentando falar. Porque nós estamos diante de uma sequência de algumas respostas. Porque quem eu sou para Deus? E aí eu só vou passar, eu não vou poder explicar, mas entenda. Existem apenas 3 ou 4 tipos de pessoas que o Senhor realmente tem um prazer nelas. As demais são apenas nomes que fazem parte do nosso dia a dia. Quem sabe outro dia eu vou poder falar. Mas Deus, se você falar ou perguntar quem sou eu diante de Deus, primeiro, Deus não chamou crente. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver Deus chamar crente. Quem sou eu, evangélico? Deus também não chamou evangélico. Deus não tem compromisso com o evangelho. Deus não tem compromisso com protestante, com gospel, com a multidão. Deus não tem compromisso com alguns tipos de pessoas que existem hoje dentro da igreja. Pessoas que mais atrapalham o evangelho do que resolvem. É por isso que muitos de vocês podem estar olhando para mim e lembrando de algumas pessoas que te decepcionaram quando ele dizia: ah, eu sou crente. E aí você se decepcionou com ela. Realmente ele era crente. É por isso que você se decepcionou com ela. Porque ela não entendeu o que ela era, o que ela precisava ser de verdade. Você sabe quais são as 3 ou 4 tipos de pessoas que realmente Deus olha para elas? É o que está na Bíblia. E Deus, quando olha para nós, Ele nos chama de filhos, filhinhos. Então eu tenho que ser para Deus filho dele. E filho, respeita o pai, honra o pai. Eu tenho uma intimidade com o meu pai. Eu honro o meu pai. Então eu não sou evangélico, ele tem uma igreja. Irmão, não é todo mundo que está dentro da igreja que vai ser salvo. Estou cansado de dizer isso. Eu só estou repetindo porque tem muito visitante. Eu quero que ele entenda onde eu estou caminhando. Todo evangélico vai para o céu? Não. Mas por quê? Porque ele está preso à religiosidade. Ele está preso à matéria, ele está preso ao que está aqui dentro. Ele está preso a uma guitarra, ele está preso a uma bateria, ele está preso a um microfone, ele está preso à religiosidade. Irmão, religião não vai levar ninguém para o céu. Jesus não criou a religião. Ele é o Salvador. Ninguém é salvo por causa da religião. Ele é salvo por causa de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da sua e da minha vida. Essa é a realidade. Sabe o que significa a palavra religião? Religião significa religare, que quer dizer ligar o homem a algo, é uma ponte. Então estar aqui hoje, aí você vai entender o porquê a igreja existe. A igreja, ela institui isso que nós chamamos de religião. Então esta religião, ela liga você, ela faz uma ponte. Ponte para quem? Ponte para o Salvador. Mas quem faz a salvação e quem produz a salvação não é esta igreja. Esta igreja não tem poder para te salvar. Esta igreja não tem poder para colocar o seu nome escrito no livro da vida. Mas essa igreja, ela tem autoridade para te ensinar como ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! É diferente. Nós ligamos você a Jesus, você a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. São algumas verdades que muitas vezes no púlpito não é falado. É tanta prosperidade, é tanto tama, recebe, é teu, é só vitória, tama o gol que o gol é teu. E Deus que é bom nada. E aí as pessoas não aprendem a amar a Deus. Você sabe o que as pessoas aprendem? Amar as coisas. Aprende a amar aquilo que não tem valor. Deus ensinou a você amar, sabe quem? Ao seu próximo como a ti mesmo. Alguém que está do seu lado não é uma coisa, é algo precioso para Deus. Diga, você é precioso, hein? Amém? Verdade. Você não é uma coisa, você é precioso. Amai o seu próximo como a ti mesmo, porque foi Ele mesmo que te fez. Você para Ele é precioso. Sabe qual é o outro tipo de pessoa que Deus ama? É o amigo. Porque diz a Bíblia que Ele já não mais nos chama de servo, mas nos chama de amigos.
Por que amigos? Eu não sei se alguém aqui tem uma amizade muito linda, de muitos anos, verdadeira e sincera. Amigo é amigo, gente. Amigo é amigo. Amigo às vezes é melhor que o teu irmão. Amigo às vezes é melhor até... Olha, vou te dizer que tem amigo melhor até do que muitos pais e muitas mães na terra. Tem amigo que é demais. Tá na fome, tá contigo. Tá na alegria, tá contigo. Tá na tristeza, tá contigo. É amigo, tem intimidade. Você revela os seus segredos. E Deus diz que nós temos que ser amigos dele. Agora essa amizade não pode ser só dele para você. É de você com ele, senão não é amizade. A pior coisa é quando a gente acha que é amigo de alguém e quando a gente vai ver, a gente não é amigo. Só a gente que é, o outro não é. É ruim demais, né? Só que Deus sabe quando nós somos ou não amigos dele. Nós até não sabemos, mas Deus sabe. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Ela vai e vem. A Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Eu profetizo que tem segredo de Deus que será revelado aos amigos de Deus. Sabe aquilo que ninguém fala e ninguém te diz? Mas numa madrugada, numa noite de insônia, você está muito preocupado e de repente vem uma voz no teu ouvido e você, é isso. É teu amigo dizendo o que você tem que fazer. Ele vela pelos amigos. Então nós precisamos ser amigos. Nós precisamos ser filhos. E depois de conquistarmos tudo isso, nós precisamos ser, sabe o que dele? Discípulos. E é sobre essa palavra que nós estamos falando aqui agora. É por isso que nós estamos lendo esse texto. Discípulo, o que é discípulo? Discípulo é a cópia do seu mestre. Então, se eu tenho que escolher em ser alguma coisa, sinceramente, lá fora as pessoas podem até me identificar como crente, como evangélico, como gospel, como cristão, qualquer coisa, não tem problema. Mas aqui dentro, é aqui dentro, tá? Por isso que a pergunta é quem sou eu? Não é o que as pessoas acham de mim, é quem eu acho que eu sou. E eu tenho que ter certeza que eu sou um discípulo de Deus. E discípulo é a cópia do seu mestre. Quantos gostariam de ser a cópia do seu mestre? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Um discípulo faz o que o seu mestre faria. Realiza coisas que o seu mestre faria. Pensa como o seu mestre. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, irmão, tem gente que de repente, quando lê essa palavra, eu vou começar a orar a Deus. Vou começar a pedir uma revelação dos altos. Deixa que eu estou sentindo um negócio. Ripa lá para trás, chupa lá house. Terra, água, só falta o cimento para fazer o concreto. Esse que eu estou sentindo frio, um calafrio nas colunas. Deus, vai colocando a tua mente em mim. Você acha que para ter a mente de Cristo é falando em línguas estranhas? Você está pensando que para ter a mente de Cristo, você vai ter que falar em mistério, pular, saltar? Só tem um jeito de ter a mente de Cristo. É quando você se volta para a palavra. Aonde está a mente de Cristo, irmão? A mente de Cristo não está nos milagres. A mente de Cristo não está nos moveres espirituais. A mente de Cristo não está nas maravilhas espirituais. Sabe onde está a mente de Cristo? Está na palavra que você acabou de ler aqui hoje. Porque tudo que o mestre quer, tudo que Deus quer que fosse revelado, ele deixou escrito aonde? Ele deixou escrito aonde? Na Bíblia. Então, para termos a mente de Cristo, então eu tenho que olhar para onde? Na Bíblia. Porque eu e você jamais vamos conseguir ter essa mente sublime, suprema dele, que ele tem na glória. Então o que ele deixou para nós, para ter a mente dele, está onde? Está na palavra. E quem tem a mente de Cristo, o seu casamento é renovado, os seus filhos são abençoados, a sua história de vida é mudada. Quem tem a mente de Cristo pode passar por provas e tribulações porque é bíblico. Tem gente que não aceita a prova, não aceita a tribulação. Você não pode morrer com ela. Agora entenda uma coisa, o próprio Jesus disse: no mundo tereis moleza, alegria e felicidade o tempo todo. Não foi isso que Jesus disse? Não foi não? Ai meu Deus, minha Bíblia está errada? O que está escrito na Bíblia lá? Meu Deus, eu vou ler de novo então, porque eu acho que eu errei. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo.
Ele está deixando claro que a sua luta, a sua dor, a sua angústia é o processo para te capacitar, meu irmão. É o processo para te ver bem. É o processo para você crescer como homem, para você crescer como mulher, para você crescer como ser humano. Porque é a aflição que faz eu pensar. Mas sabe o que acontece nas nossas aflições? A gente não pensa. A gente fica tudo desesperado, né? É aqueles crentes desesperados. Eu estou desesperado. Na aflição a gente não pensa, a gente se desespera. Aí a Bíblia diz o seguinte: lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós temos que pegar toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade e lançar aos pés dele, ou seja, diante daquilo que ele nos ensinou, diante da palavra dele. Só que isso é um exercício. Ninguém aprende a fazer isso da noite para o dia. O que está faltando hoje dentro do campo espiritual é alunos para aprender. São discípulos, e discípulo aprende, amém? Amém. Discípulo vive o aprendizado. E aí quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está tentando ensinar a igreja de Efésio a ser uma igreja inteligente, uma igreja que aprenda a lidar com aquilo que Deus deu. Deus deu poder à igreja dele. Diga comigo: Deus me deu poder sobre a minha vida. Só que muitas vezes não sabemos usar. Agora vamos voltar a esse texto. Está com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Olha o que o texto diz no verso 11. Porque o verso 10 já falamos várias vezes. Eu vou pular para o verso 11 agora. Revesti-vos de toda armadura de Deus, para que possais estar contra as astutas ciladas do diabo. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim aqui agora. O adversário, tem gente que não gosta que fale o nome dele, então eu vou falar o adversário. O adversário, ele não tem um problema pessoal com você. Muitas vezes a gente não entende. Thaís não, é... Como é que é o seu nome? Monique. Muitas vezes, Monique, a gente tem a sensação que o diabo tem uma pirrinha com a gente. Esse capeta está com problema comigo. O que eu fiz com ele? Né? Parece que é só com a gente. Ele só me perturba. Meu marido, ele deixa quieto, mas ele fica me perturbando, me apurrinhando no juízo. Só que na verdade, o diabo não tem nenhum problema com você, pessoal. Eu gosto muito de fazer uma pergunta. Quer ver? O advogado, ele faz o quê? Ele advoga, não é isso? Ele vai por fora, ele faz o trabalho dele, ele defende, né? Ou, dependendo do caso, ele vai acusar também. Um arquiteto, ele faz o quê? Ele constrói, não é isso? Faz as plantas, não é isso? O mestre de obra faz o quê? Constrói, faz com que todo o plano que estava arquitetado seja concluído, não é isso? Um padeiro faz o quê? Um médico faz o quê? Dá consulta, né? Orientação médica, não é isso? Vamos lá, um pintor faz o quê? Tem alguma dificuldade aí? Alguém ficou na dúvida? Tá tranquilo até aqui? E o que o diabo faz? Rouba, mata e destrói. A finalidade do adversário é essa: roubar, matar e destruir. Então o problema não é com você. O problema é com quem você representa. Porque o adversário, ele não pode atingir Deus. Diga comigo: o adversário, ele não pode atingir Deus. Então ele tenta atingir aquilo que ele criou, aquilo que Deus fez de mais perfeito. Então ele tenta te atingir para atingir o Criador. Então quando o adversário ele tem um problema com você, não é com você. Que a gente tem uma expectativa e acha que o adversário ele tem um problema com a gente. E não tem. Porque quando ele consegue entristecer um dos filhos de Deus, ele entristece a Deus. Ele magoa a Deus, ele fere a Deus. Porque Deus chora quando você chora. Deus se entristece quando você está triste. Deus, ele sente a tua dor.
É por isso que a Bíblia diz que quando você está triste, angustiado, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pega os gemidos, os teus gemidos, as suas dores, com gemidos inexprimíveis e leva até a sala do trono, ou seja, leva até Deus. Deus sabe quando você está mal. Deus sabe quando você não está bem. E é onde começa a grande luta, a grande batalha. Então o que Deus está ensinando os filhos dele na palavra? Ensina os seus filhos a se defenderem do mal. Então o problema não é pessoal, o problema é espiritual. Diga comigo, o problema não é pessoal, é espiritual. Quando ele olha para essa palavra, ele está dizendo exatamente o porquê que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Porque o que não falta são adversidades que ele cria na sua vida. O problema é que nós não estamos firmes. Nós não estamos fortalecidos no Senhor. E aí é por isso que toda adversidade que ele apresenta, nós aceitamos. Nós recebemos, nos aflige, nos angustia, nos magoa, nos perturba e nos joga no chão. Então hoje o conselho de Deus para você hoje é aprender a usar as armaduras dele sobre a sua vida. E aí o verso 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade e dos lugares celestiais. Olhe para mim. Aqui o texto está dizendo quem é que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra todo principado, toda a milícia de anjos malignos. E aí, muitas vezes nós levamos as nossas guerras. Por isso que a gente tem que saber quem é Deus na nossa vida e quem nós somos. Porque quantas e quantas vezes você já não errou o alvo? Isso aqui para mim é tão profundo, tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão simples. Muitas vezes na nossa vida nós pecamos e erramos ainda mais. Já está errado. E aí a gente consegue piorar o erro. Nós temos um grande talento de piorar do que já está ruim, de escangalhar o que já está quebrado. Quantas vezes nós focamos o alvo errado? E eu vou dar um exemplo para você. Porque a Bíblia está dizendo que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o... Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você pensar rapidamente, o que é que tem carne e o que é que tem sangue na face da terra? Vamos lá, vamos ver se você vai pensar comigo. Pede a revelação aí agora. O que é que na sua mente assim, pai, desça com revelação na mente dos teus filhos agora. O que é, se você pudesse falar rápido? Charada, o que é que tem carne e sangue, está perto de você, o que é que você diria? Hã? Meu Deus, que revelação. Então o que é que tem carne e sangue? O ser vivo. Agora, será que Deus está falando aqui para animais? Para o cachorrinho que está ali sentado só relaxando? Ele está falando para quem? Muitas vezes erramos o alvo. Porque muitas vezes lutamos, sabe contra quem, Monique? Contra a carne e o sangue. Sabe contra quem, Chico? Contra a carne e o sangue. Sabe contra quem? É Valda, né? Valda. Vanilda. Estou acertando, chego lá. É bem perto. Quase igual. Muitas vezes nós achamos que a nossa guerra é com quem está do nosso lado. Às vezes a Monique pode achar que a guerra é com o Eduardo pode achar com a Monique, o Wanderson pode achar com a Sheila pode achar que é com o Anderson, a Cris pode achar com as Osmar pode achar com a Cris, e aí vai, a confusão, o angu de caroço danado. A Thaís pode achar com o Anderson, não é isso, Anderson? O Anderson pode achar com a Thaís, mas imagina, a Wanda pode achar com alguém que ela conhece, que eu não sei quem é, então é essa pessoa mesmo, aquela pessoa, né? Isso é sério. A gente está rindo, mas não tem coisa pior do que a gente errar o alvo. Porque a nossa luta no reino espiritual não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestes. Ou seja, há uma visão
espiritual da maldade que nós não enxergamos. E nós achamos que o problema são pessoas, e não são. O problema são demônios. Quer que eu te mostre uma coisa? Por exemplo, quem aqui já viu uma tourada? Quem aqui já viu na televisão uma tourada? Levanta a mão. Mas ninguém nunca viu. Mas sabe quem? Vou perguntar de novo. Você sabe o que é uma tourada? Vamos lá, levante a mão. Quem não sabe, levante a mão. Quem não sabe, então eu vou mostrar para vocês como é que é. Então vamos lá. Osmar, eu acho que vai ser tu mesmo. Já que ninguém sabe, eu vou ter que mostrar, não é, irmão? Eu quero que todo mundo saia aprendendo. Vem cá, Osmar. Ô, Jesus. Vai entrar num vento que faz gosto. Mas com ele eu posso fazer, porque ele sou eu. Amém? Então se liga aqui no mistério. Pena que o espaço aqui é curto, mas presta atenção, fica ligado. O que eu vou ensinar é simples, mas é profundo. Se você aprender, a tua casa e a tua família não será mais a mesma a partir de hoje. Uma tourada, ela tem alguns elementos. Primeiro, ela tem um touro. Touro é aquele animal, né, forte, robusto. Todos sabem o que é um touro, não sabe? Depois tem um toureiro. Toureiro, você sabe que é aquele rapaz, né, que vem com aquela roupa esquisita, aquele chapeuzinho na cabeça, com um pano vermelho na mão. Amém ou não amém? Tá tranquilo até aqui? E também tem o quê? Tem arena. Não sei porque que o Vando está rindo. Ele está pensando que Deus está dando a revelação para ele, né? Então tem uma arena, e na arena tem uma plateia. E aí qual é a função do toureiro? É fazer com que o touro passe através dele. E toda vez que o touro passa, o que que acontece? Porque não tem aqui, deixa eu ver se tem. Tem. Ah, tem isso aqui. Finge que isso aqui é uma espada, um punhal, ok? Isso aqui é o quê? Isso, vocês têm uma criatividade maravilhosa. E toda vez que o touro passa, o que que acontece? O toureiro dá uma espadada, uma punhalada nas costas do touro. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Então tudo bem. E a plateia, ela vibra. Quando o touro passa e o toureiro faz o seu show, o que que acontece? O pessoal vai ao delírio. O pessoal, olé, não é assim? Né? Quando o touro passa, vamos fazer um ensaio. Quando o touro passa, o que que acontece? Olé! Isso, tá bonito esse ensaio, aleluia. Vamos de novo, agora o touro vai passar do outro lado, como é que é? Não, esse não valeu não, irmão. Faz um touro direito, faz uma tourada direito aí. Vamos lá, atenção, o touro passou! Olé! Riba, 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 riba! Vai falar mais riba, 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 é batizado com o Espírito Santo aqui. Você nem sabe o quanto o Espírito Santo está te ensinando aqui nessa noite. Porque de uma coisa eu tenho certeza. Se de uma coisa eu não vim foi para fazer graça, mas encher você da graça. Amém? Escute isso aqui. Então nós temos todos os instrumentos necessários. Nós temos a plateia. Quem é a plateia? Faz olé! Olé! Isso. Nós temos o toureiro, que sou eu. Nós temos o punhal. Faltou quem? Hã? Eu não sei porque que você riu. Amém? Vai ficar bravo. O touro é grande, irmão. Agora escute isso aqui. Quando ele passar por mim, tá certo? Quando ele passar por mim, você vai fazer o quê? Muito bem. Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Sim, senhor. Muito bem. Então atenção, a plateia está lá vibrando, o toureiro entra, né? E o touro vem. O touro vem. E aí, gostei. Encarnou o personagem. Isso. É, o touro ainda faz assim. Irmão, quem aprende de Deus é assim, irmão. Ué, hoje você vai aprender rindo, para depois você não chorar, não é? Aleluia. Então atenção, o touro vai passar. Atenção, plateia. O touro vai passar. Muito bem. O touro passou? Só que eu esqueci de mandar uma punhalada nele, irmão. Deu sorte, hein? Então vamos passar agora de novo, ok? Não é pouco não, hein? O touro passou. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou matar esse touro. Pode sentar, obrigado, touro. Fica tranquilo, Wanda, da próxima vez é tu. Agora a gente riu do touro. Agora deixa eu mostrar quem é o touro aqui. O Eduardo adorou o touro. E o Anderson então?
Chegou a ficar rosa. Mas vou tirar a alegria de vocês já já. Adivinha quem é o touro da história? Sou eu e você. Todo mundo ficou sério, viu? Ninguém riu mais. Nessa história, o touro é você. O toureiro, que sou eu, representei o adversário. E sabe quem é este pano que estava na minha mão e que ninguém deu nada por ele? Mas era o que atraiu o touro todas as vezes? É a carne, é o sangue, que muitas das vezes nós brigamos contra ele ou contra ela. Ou seja, muitas vezes focamos nas pessoas. Esta pessoa, sabe aquele irmão, aquele tio, aquela tia, aquele vizinho, aquela pessoa que é usada pelo cão, usada pelo cão para te atrair. Quem está entendendo essa visão? O adversário, ele usa pessoas, ele usa pessoas para tentar tirar você do foco. Então ele usa pessoas, mas quem é o verdadeiro inimigo daquele touro? Se o touro abrisse a mente, se o touro pensasse um pouco mais, e aí eu vou perguntar para pessoas que são inteligentes aqui hoje: quem é de verdade o verdadeiro inimigo daquele touro nas touradas? É o pano vermelho? Quem é o inimigo dele? Quem é o inimigo dele? Sim, esse demônio está representado por quem? Pelo toureiro. Então, se o touro descobrisse que o verdadeiro inimigo dele era o toureiro, ele não passaria pelo pano. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? É que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Sabe aquela luta que se levanta na sua casa, no meio das suas amizades? Sabe aquelas adversidades que você não entende? Você, o que está acontecendo? Isso não é normal. E a nossa atitude é imediata. Por quê? Porque estamos despreparados. Não entendemos o que a Bíblia está nos dando direção. E a primeira coisa que nós atacamos, e é o que o adversário faz, porque todas as vezes que você passa pelo toureiro, sabe o que acontece? Você acerta o alvo errado, você acerta o pano. O pano é uma pessoa, o pano é alguém que você deveria amar, que você deveria ministrar, que você deveria fazer algo para mudar o quadro daquela situação, mas você não sabia disso, então você acerta o alvo errado, e quem deveria ser o seu alvo você nem viu e nem percebeu, mas quando você passou por ele, sabe o que o diabo fez em você? Ele cravou nas suas costas, ele pegou o punhal dele e cravou em você. Você já imaginou quantas vezes você já foi apunhalado pelas costas pelo seu adversário? Porque quando você atinge o alvo errado, o diabo aproveita aquela situação e ele te atinge pelas costas. E se você estava mal, pior você fica. Quem está entendendo isso? Eu disse para você que você ia aprender rindo, para depois você não chorar. Sabe, tem algumas adversidades da nossa vida que está claro que tem alguma coisa fora do padrão. Mas a primeira pessoa que a gente atinge é a pessoa errada. Nós temos que só ter um jeito de vencer o adversário, é atingir a ele, e não aquele que ele está usando. Isso é conceito espiritual, meu irmão. É por isso que ele está dizendo para mim e para você, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já viu quanta capetada tem nesse negócio aqui? São cada um diferente do outro, cada um rege uma área. Tem gente que nem sabe disso. Muitas vezes você não tem nem noção de como os demônios, eles agem para tentar te enganar. Quantas astutas ciladas ele arma diante da classificação. Primeiro que demônio não tem nome, meu irmão. Foi o ser humano que colocou o nome dele. É tranca-rua, é chucaveira, pomba-gira, é gira-pomba, sei lá. É tanto nome. Mas isso são nomes terrenos. O que os demônios têm são ordens malignas
determinadas. Tem demônio que existe para derrubar o teu casamento, tem demônio que é para tirar o teu filho da presença do pai, tem demônio que é para esfriar pessoas que estão dentro da igreja, tem demônio que é para tentar arrancar a sua alegria diária, tem demônio que é para tentar deixar você louco, tem demônio que é para tentar arrancar a sua alegria de viver. Tem vários demônios e cada um deles tem uma área específica de ação, e muitas vezes estamos desligados. Nós temos que estar atentos, porque a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra pessoas da sua casa, da sua família, mas é contra todos os principados e potestades que se levantam contra o teu marido, que é uma bênção, contra a tua esposa, que é uma bênção, contra o teu filho, que é uma bênção, contra o teu pai e a tua mãe, que é uma bênção. Eles só não sabem disso muitas vezes. Quantas pessoas estão vendo seus casamentos acabarem, as suas famílias sendo destruídas, porque não perceberam que eles estão atingindo o alvo errado. E sabe o que acontece no final? Quando o touro não descobre que ele está sendo usado, ele acaba no final daquela tourada, no canto da arena, ferido, quase à morte. É assim que muitas vezes nós nos sentimos, quase à morte. Parece que as nossas forças se esvaíram. E aí a gente olha para o céu e diz: Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: você errou o alvo. Ao invés de você dobrar o seu joelho, de você clamar a mim, porque a Bíblia diz: clamar-te a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém, meu irmão? Fica tranquilo, aqui foi um bichinho que pegou nela, um adversário diferente. Aleluia. Ela não pegou espírito não, nem? Aleluia. Mistério. O negócio foi tão forte que ela foi parar lá longe. O que nós estamos precisando é acertar o alvo. Nós estamos dando tiro no escuro muitas vezes. E a Bíblia nos ensina a acertar o alvo. A Bíblia nos ensina a caminhar debaixo do alvo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Ele hoje, mais uma vez, está nos ensinando o que nós precisamos fazer. Porque quando nós olhamos para isso, nós percebemos que hoje, mais do que nunca, precisamos pelo menos começar a querer entender o que é que está acontecendo. Sabe quando você começa a descobrir quem é você? É quando você se torna mais inteligente. Sabe o que o inteligente faz? Ele não briga sem uma causa, ele busca entender a causa para depois brigar. Escuta isso aqui. Já reparou que tem aquele tipo de pessoa que diz o seguinte: eu falo mesmo, vem na minha cabeça, eu falo mesmo. Tudo que sai da nossa boca tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Toda ação que você faz gera uma reação. Um ser espiritual inteligente, ele não fala o que pensa, ele pensa antes de falar. E aí é onde nós temos que exercitar, porque para alguns isso é muito difícil. Tem gente que não tem um filtro, né? Vai direto. Mas é um exercício. Porque se você não exercitar a causa, você nunca vai descobrir o porquê das coisas. Se você nunca buscar conhecer a causa, por que que isto está acontecendo? Gente, aonde está a nossa inteligência, meu Deus? Aonde está o senso de descoberta? Sabe aquele senso quando você tinha de criança, de querer descobrir as coisas? Criança é assim, tem senso de descoberta. Ela enfia o dedo na tomada para saber que raio de buraco é aquele. Quando ela toma um choque, ela descobriu, dá choque. Ela quer enfiar o dedo no fogo, depois que queima, ela descobre que queima. Cadê o nosso senso de descoberta? O senso de buscar respostas em Deus e não nas coisas. A gente olha para as coisas e quer resposta delas. Você não tem resposta das coisas, você só tem respostas em Deus. Porque a sua vida não é uma coisa, a sua vida é de Deus. Aleluia. A sua família não é uma coisa, a sua família é de Deus. Amém. Quando nós começamos a pensar o porquê
nós vamos começar a descobrir as causas. E quando descobrimos as causas, começamos a entender como agir diante daquela situação. Você está entendendo o que Deus está te falando? Porque se nós não fizermos isso, nada na nossa vida será proveitoso. Porque a gente não se preocupa em descobrir o porquê aconteceu. A gente só lembra de murmurar o porquê aconteceu. A gente só lembra de reclamar o porquê está acontecendo. A gente só lembra de murmurar. Mas a gente esquece de perguntar: por que será que isso aconteceu? Qual é a causa? Qual foi o motivador? Qual foi o agente motivador disso? Um ser inteligente, ele vai tentar descobrir a causa para que não dê errado de novo. Thomas Edison, ele fez a lâmpada. Diz a história que Thomas Edison, ele esboçou 999 vezes a fórmula da lâmpada. E a mulher dele chegou para ele e disse: pelo amor de Deus, meu filho, você não cansou desse trem não? Você já fez um monte de rascunho, um monte de papel na lixeira, meu filho. Mas você ainda não conseguiu fazer esse trem que você está chamando aí de lâmpada? Ele olhou para ela e disse o seguinte: mulher, eu não estou perdendo o meu tempo. Eu descobri, foi na verdade 999 vezes como se não faz uma lâmpada. Ou seja, ele aprendeu a não errar. Às vezes é mais vantajoso você aprender a não errar do que até mesmo aprender a acertar. Porque quando você aprende a não errar, o que acontece automaticamente? O que acontece? Você acerta. Quando você aprende a não errar, automaticamente você começa a acertar. Porque se você já não errar, irmão, diga comigo assim: se eu não errar, eu já estou no lucro. Sim ou não? Monique, se você não errar, você já está no lucro, não é não? Que o problema é quando você erra. Que quando você acerta, tudo bem. Entendeu, Eduardo? Porque o problema é o nosso erro. E o nosso erro só acontece porque a gente não sabe a causa. E a gente erra, deserra de novo, trierra e vai errando. E acertar que é bom nada. Mas por que não acerta? É porque não nos preparamos para acertar. Gente, só tem um jeito de acertar. Tem que se preparar. Foi falado hoje aqui de um bom soldado, foi falado aqui de um atleta. Você acha que um atleta, ele chega à Olimpíada, seja qual for, e coloca uma medalha de ouro no seu peito porque ele sempre acertou? Ele descobriu quais são os métodos que mais fazia ele errar. Então ele fazia o quê? Ele aprimorava para errar menos. Ao chegar a um ponto de poder dizer: agora eu vou me superar. Um atleta, ele conquista porque ele aprende como não errar. Eu não posso comer isso, eu não posso errar aqui, eu não posso dormir tarde, porque isso aqui é um erro, porque isso vai tirar a minha predisposição. O que nós, seres humanos, precisamos é aprender a não errar. A Bíblia, sabe o que a Bíblia é? A Bíblia é um livro de ensinamento. A acertar? Também. Mas ele te ensina muito a não errar. Você vai ver que a Bíblia, na sua maioria, eu ainda não fiz essa pesquisa, mas vou falar sem medo de errar. A Bíblia mais me ensina a não errar do que acertar. Porque toda vez a Bíblia está o quê? Te ensina. Se ele está te ensinando, ele está te mostrando como não. O resultado só vem depois, mas primeiro ele te ensina a não errar. Mas a gente só quer a parte boa. A gente não quer aprender a não errar. A gente já quer saber já acertando. Como é que faz esse negócio? Como é que nós vamos ganhar já sabendo tudo? A gente só vai saber, só vai conquistar se nós aprendermos a errar menos, a vacilar menos, a falar menos, a ouvir mais e principalmente clamar mais aquele que é o Senhor Todo-Poderoso sobre a nossa vida. É por isso que Deus, mais uma vez hoje, está nos ensinando isso. Está nos mostrando que nós temos que buscar conhecer a causa para errar menos. E quando você não sabe qual é a causa, quando você não consegue enxergar a motivação da causa,
Então eu vou te dar um segredo. Se você não sabe o que é, existe um que sabe. Então dobre o seu joelho e peça discernimento ao Senhor, que Ele lhe dará. Porque se você não puder fazer, eu te garanto que Ele fará por você. Mas Ele só fará isso se você fizer a sua parte. Ele só resgatará a sua paz e a sua alegria no que você está buscando, se primeiro você se curvar diante dele e dizer: Senhor, eu dependo que o Senhor me revele o que está errado na minha casa, na minha família e na minha história. E se você não conseguir captar o que é, eu te garanto que Ele vai começar a mover céus e terras para que este milagre aconteça na sua casa, na sua família e na sua história. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E acabou.